Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos já começar a nossa live. Professor Danilo, seja muito Tudo bem, bem-vindo. professor? Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Vamos esperar um pouco o pessoal entrar, começar a entrar. Está todo mundo escutando bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem Beleza. também? Tá tudo certo. Vamos esperar só o pessoal entrar aqui. O áudio tá bom, pessoal? Para mim tá tudo certo aqui. Ok, acho que já dá para a gente começar. Então vamos lá. Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, hoje nós damos início, né, a uma semana bem produtiva em que o Ouso vai debater alguns temas bastante interessantes para quem está se preparando para concurso. E o primeiro tema, né, que é o primeiro mito do concurseiro, é o mito do que para passar em concurso público tem que ter uma inteligência acima da média. Hoje eu vou debater esse tema aqui com o professor Danilo Rezende, né, professor novo do OUSE. O cara é uma máquina, já foi aprovado em 8 concursos, 2 em primeiro lugar. Ele é recém-aprovado no MP de Goiás, está na oral do TJ Mato Grosso e no MP Mato Grosso também. Vai ser meu colega aqui, se Deus quiser. Né? Opa, com certeza. Esse que me acolheu, espero que ele lhe acolha também. Seja muito bem-vindo. E eu queria começar a falar sobre esse mito, né? De que você tem que ter uma inteligência acima da média para passar. Né? E a primeira coisa que eu vou falar é que realmente essa afirmação ela é inverídica. Né? E aí eu falo com base empírica de quem já acompanha centenas de alunos aí nos últimos 4 anos, né? E eu vejo que quem consegue alcançar a aprovação não é aquele que tem uma inteligência acima da média, mas aquele que consegue manter o ritmo de estudo constante no decorrer da sua preparação. Né? Então, a gente já parte dessa premissa de que isso realmente é um mito. Então, vou passar a palavra para o Danilo, para ele começar a explanar e falar um pouco do conhecimento dele, da vivência dele nos concursos, o que é que ele vê, né, nesse mundo de concurso. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Eu vi um pessoal comentando aí que parece que o áudio está com retorno. Eu vou baixar aqui um pouquinho o meu para ver se é esse o problema. E aí acho que já resolve. Se continuar com retorno, vocês avisam que eu tento dar uma alterada aqui. Bom, pessoal, boa noite. Fui apresentado aí pelo professor Moacir, grande mestre do OUSE, que já acompanha vocês há bastante tempo. Eu sou novo na casa, não tenho autoridade de quem conduz essa entrevista aqui, mas vamos lá, compartilhar um pouquinho do que a gente aprende com essa vivência de concurso, né? O concurso público, eu acho que justamente por ser uma coisa que muita gente quer, que chama muita atenção, que principalmente num país subdesenvolvido como o Brasil, né? Infelizmente, acaba atraindo muita gente, porque a iniciativa privada ainda é muito incipiente, é muito arriscada. E com todo esse chamariz, surge o espaço ideal para se criar todos os tipos de mitos e de inverdades, algumas com o intuito de conseguir lucro, outras que refletem talvez algumas decepções de pessoas que tentaram ou inseguranças próprias. Essa semana, como o professor adiantou, o OUSE vai se dedicar a isso. São vários temas que serão abordados. Mitos sobre quanto tempo o mínimo de horas para estudar. Eu já caí nessa. Achei que precisava fazer 20 horas no dia para conseguir passar e ninguém consegue levar isso a sério. Enfim, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Tem gente até que questiona sobre a subsistência do concurso público no Brasil. É um dos mitos que vamos desmistificar aqui para ajudar. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma ex-aluna me perguntando sobre isso. Professor, e os concursos de magistratura vão acabar mesmo?
É, vão privatizar o judiciário. Pois é, vão privatizar o judiciário, exatamente. Enfim, enfim. E hoje a gente vai desmistificar um que eu acho que é realmente o mais limitante de todos, que é essa crença que as pessoas têm que é preciso ter uma inteligência, tem que ser anormal para você conseguir passar no concurso. Eu fiz uma pergunta de curiosidade no meu Instagram. Eu fiz uma enquete com o pessoal, perguntei: é preciso ter inteligência acima da média para passar em concurso? Eu não esperava nada muito diferente disso. 91% de quem respondeu que sim, é um mito, que não é necessário ter essa inteligência anormal para você conseguir passar em concurso público. Vamos lá. O que é ter essa inteligência anormal acima da média? O que é ser acima da média? A inteligência humana, ela foi por muito tempo analisada em apenas um único aspecto, que é o aspecto do raciocínio lógico ou do raciocínio matemático. Os testes de QI eles começaram, acho que no século passado, retrasado, não me lembro. E era essa época de revoluções industriais, de intensificação desses processos produtivos, e a única coisa que valia realmente era o domínio dos riscos da natureza, o ser humano como o gestor, como quem conhece as ciências naturais e que, portanto, consegue dominar o ambiente. A era enfim, das grandes certezas científicas, né, de Freud, e de que tudo poderia ser reduzido a um método positivo e ser reduzido à ciência. Nesse contexto surgiu a grande ideia de vamos passar uma régua na cabeça de todo mundo, ver quem tem mais crânio do que os outros e ver quem é mais inteligente do que os outros. E aí surgiu essa lenda do QI e de que as pessoas podem ser elencadas em escalas. Mas nesse começo, a ênfase ficou realmente no raciocínio lógico, que é o objeto assim, principal dos testes clássicos de QI, né? E aí, nesse momento, você percebeu que alguns indivíduos eles eram muito desviantes para cima ou para baixo. Por exemplo, é considerado uma pessoa com altas habilidades, né, que é o nome mais moderno para o superdotado, o indivíduo que consegue obter mais de 130 pontos de QI num teste que chama WISE, sei lá, que é a escala Wechsler de inteligência para adultos. Hoje se sabe que a inteligência não é só o raciocínio lógico. Existem outros campos de inteligência que passam ao largo dos testes de QI. Existem vários tipos de inteligência, né? Vamos dizer com certeza, assim, vários com certeza. E a mais famosa delas, que o teste de QI sequer tem condições de medir, é a inteligência emocional, que para mim é muito mais importante para concurso do que a própria inteligência do raciocínio lógico, né? Mas além disso tem outros, além da inteligência emocional, tem as inteligências comunicacionais. Tem pessoas que são realmente muito excepcionais nisso e outras que têm grandes dificuldades. E também tem inteligências motoras, que é pessoas que têm grandes habilidades motoras, enfim. Mas a ideia clássica que a gente tem realmente é do indivíduo que tem aquele QI altíssimo e que, enfim, por conta disso ele é um extraordinário. É como se fossem pequenos Einsteins, né? Vamos lá, como funcionam esses testes? Só para ter uma ideia do que a gente está falando aqui, a população, um espaço amostral de uma população, ela é submetida a um determinado tipo de indagação, um teste objetivo, que se compara algumas figuras, alguns padrões de raciocínio lógico e a todos é atribuído um desempenho. Existe só uma resposta correta e as pessoas se organizam, como na forma de um concurso público, naquelas distribuições de desempenho que a gente vê no Olho na Vaga, né? Faz uma montanha. Quem está no meio dessa montanha é atribuído a nota 100. Quem está para baixo tira menos do que 100, quem está para cima tira mais do que 100. E aí surgem as classificações. As pessoas com mais de 130 são os muito superiores. E as pessoas com menos de 69 pontos também são os muito inferiores. Olha, dá para imaginar por que as pessoas com esse instrumento de passar uma régua na cabeça dos outros começam a associar isso de uma forma muito rápida a inteligência com o desempenho no concurso. É natural. Você vê um indivíduo que num teste de conhecimento de inteligência puramente abstrata, isso é uma inteligência intuitiva,
que não é a mesma do concurso. A do concurso é uma inteligência estudada, é uma informação prévia que você tem que ter lido, tem que ter aprendido e você vai levar para lá. É uma inteligência mais pragmática, né? Sim, com certeza. Uma que você pode se preparar. Não é uma inteligência pura, abstrata, que você faz lá na hora, com base em um padrão que necessariamente você não conhecia antes, você não tinha menor contato com ele antes, para ver como você sai na hora. Mas é do ser humano, a gente faz relação entre as coisas, é totalmente natural. O que a gente fez? Pegou os testes de QI, pegou essas formas de mensurar a inteligência e, obviamente, transplantamos para o concurso público, que é um teste de conhecimento. Apesar de não ser um teste de inteligência, é um teste de conhecimento. E, enfim, aí disso surgem os raciocínios que desdobram, as consequências lógicas que desdobram dessa transposição falsa, né? Que a premissa disso tudo é falsa. Mas daí surge, quem tem mais facilidade de aprender vai se sair melhor na prova. Portanto, num ambiente altamente competitivo, como, por exemplo, o último tribunal, o último TJ de São Paulo, que eu acho que teve 18 mil, 20 mil inscritos, não sei, sempre bate recorde. Isso. 20 mil inscritos, digamos. Num ambiente desse, em que tem 100 vagas para disputar, você fala, bom, obviamente nesse ambiente de alta competitividade, quem tem essa genética favorecida vai sair na frente. Vamos lá. E o mais engraçado, desculpa te interromper, claro, é que a grande maioria das pessoas que entendem dessa forma nunca fizeram nem o teste de QI, né? Pois eu nunca fiz o meu teste de QI. Eu não sei se você automaticamente já assumem que eu estou já abaixo. Assumem que o QI é inferior às pessoas que passam no concurso, né? Então, enfim, pode continuar. Mas vamos tratar disso mais pra frente. Vamos tratar. Eu vou abordar umas verdades aqui também. Não é só mitos aqui hoje, não. Vamos lá. Esse raciocínio que eu falei, né? Que a gente já viu que a premissa dele já é problemática. A gente confunde um teste de inteligência abstrata com um teste de conhecimento, que são coisas que não se confundem. Quem tem inteligência acima da média necessariamente vai passar. Esse é um submito que se desdobra de ser necessário ter uma inteligência acima da média para passar. Isso é verdade? Não é verdade. Por quê? Vamos lá. Quem tem mais facilidade para aprender, geralmente é um indivíduo que, justamente em razão dessa facilidade, ele acaba compensando outras áreas que são necessárias no desenvolvimento de sua personalidade, do seu caráter. Uma pessoa que tem muita facilidade, ela é menos exposta às dificuldades. Uma pessoa que é menos exposta às dificuldades desenvolve menos resistência, desenvolve menos capacidade de persistir. É uma pessoa que ela consegue fazer as coisas muito rápido, consegue entregar tudo muito bem, consegue um desempenho muito bom comparado com o padrão de esforço que ela teve, em comparação com as outras pessoas. E obtendo esse resultado mais rápido, elas tendem, não estou falando que é uma verdade absoluta, nem que é todo superdotado, portanto, tem essas características que não são tão positivas assim que eu estou falando agora. Mas elas tendem a ser menos persistentes, elas tendem a ficar frustradas mais rápido, elas ficam frustradas também justamente por não serem tão compreendidas assim, por, enfim, não suportarem as coisas que nem tudo na vida você consegue um resultado muito rápido e no momento que você quer, como, por exemplo, é um aprendizado. E isso acaba gerando frustrações. E aí, será que essas pessoas têm um amparo emocional para conseguir levar isso para frente? A ciência indica que não é raro que há uma certa correlação entre um bom coeficiente de inteligência, né, um bom QI, e um bom coeficiente emocional. Essas características tendem a andar juntas, mas não necessariamente. E não é raro que elas não andem. Indivíduos, portanto, que estão nessas condições, eles são susceptíveis a não tolerar tanto esses desapontamentos da vida do concurso, por exemplo, essas dificuldades. Outro submito que existe é que quem tem inteligência normal, portanto, não vai passar. Afinal, se é preciso ter inteligência acima do normal para conseguir passar, quem tem uma inteligência normal não é elegível aos cargos públicos. Esse submito também, obviamente, não é uma verdade, também pela segunda face dessa mesma moeda. Uma pessoa que
que não tem tantas facilidades, que eventualmente não consegue... enfim, tem um processo de aprendizado mais dificultoso em comparação àqueles que são realmente mais rápidos. Eles tendem também a ter esse comportamento, a desenvolver mais uma resistência, uma resiliência. Elas são mais... Elas conseguem fazer uma... Como eu posso dizer? É uma jornada mais longa, digamos assim. Essas características, na minha opinião, são centrais do concurso público. Concurso público, a gente sabe que até mesmo pela própria dinâmica, né, entre um edital abrir e o resultado da prova oral, aí vai no mínimo 1 ano. Se você quer ter um cargo público daqui a 1 ano, sua prova objetiva tem que ser meio que agora. Então, é uma coisa longa. E você tem que começar a se preparar 1 ano antes, né? Com para a certeza. prova objetiva. Certamente não é o estudo de edital que vai te salvar num concurso de alta competitividade, um curso de alta complexidade. A jornada, ela começa muito antes. É uma jornada que toma alguns anos de vida de quem se propõe a ela. No meu caso, o meu caso também ele não é muito normal, não para o bem, mas sim para o mal. O meu caso, eu demorei bastante para passar. Eu tenho muitos colegas que conseguiram passar, sei lá, com 3, 4 anos de estudo, que dizem por aí que é a média. Eu, sinceramente, não sei se essa é a média mesmo ou não. Mas, no meu caso, eu realmente demorei bastante. Eu me formei em 2011. E você tem um histórico da escola, um histórico positivo? Você costumava estudar na escola? Sempre teve notas boas ou não? Olha, o meu estudo, eu nunca levei muito a sério a escola. Assim, nunca me destaquei negativamente, mas também nunca me destaquei positivamente. Fora esses concursos aí que você mencionou, nunca peguei o primeiro lugar em nada, nunca fui aquele aluno brilhante da escola. Longe disso, nunca fui aluno brilhante na faculdade. Aliás, meus colegas de faculdade sempre deram um show em mim, porque o pessoal lá realmente era brilhante e eu não ia muito à frente, não. Mas eu não acho que isso se deva à minha inteligência ser superior, média ou abaixo. Eu acho que isso tem tudo a ver com o meu padrão de esforço. Lógico. Quando eu estava na faculdade, eu não estudava. Eu preferia me dedicar para outras coisas. Eu fui estudar línguas, que eu gostava mais disso do que gostava de direito. E, obviamente, eu colhi os resultados das minhas escolhas. Eu tive que fazer uma graduação depois que eu me formei. Uma graduação para eu começar a ir para frente com o concurso. Então, assim... Perfeito. Eu vou falar da minha experiência agora, tá? Opa, minha própria experiência. Eu fui um péssimo aluno no colégio, né? Péssimo. Eu ficava de recuperação todos os anos. Sei lá, acho que no primeiro ano do 2º grau, né, que hoje é ensino médio, não, já era ensino médio, também não sou tão velho assim. Eu fiquei em 11 matérias de recuperação. Então, assim, eu era péssimo aluno. Meu negócio era jogar bola e nadar. E aí, fiz uma faculdade de administração, também nas Coxas, numa universidade particular, lá em Fortaleza, né? E só com 27 anos eu resolvi entrar no curso de Direito. E quando eu entrei no curso de Direito, eu já tinha uma nova mentalidade, né? E aí, graças a Deus, eu não demorei para passar. Eu só tenho um concurso negativo na minha vida, que eu reprovei, que foi na 2ª fase da Defensoria lá no Maranhão. Todos os outros concursos, que não foram muitos, né? Porque eu passei logo, todos os outros concursos eu fui aprovado. Mas você falou num ponto-chave, é o esforço e não a inteligência. Porque se eu tivesse uma inteligência acima da média, na escola eu não teria ficado de recuperação todos esses anos, né? Só que quando eu entrei na faculdade, eu tinha esse mito na minha cabeça. Eu acho que o meu retorno está alto aí, Danilo. Se der para diminuir um pouco. Como eu tinha esse mito na minha cabeça de que eu tinha uma inteligência abaixo daqueles que iam competir comigo, eu me esforçava mais. Então, eu falava, eu tenho que estudar mais porque eu preciso correr atrás do prejuízo. E deu certo, né? Eu estudei mais do que os outros, tanto é que passei logo, saí da faculdade já concursado, graças a Deus, e 2 anos depois estava tomando posse como defensor público. E quando eu estudava, eu tinha esse mito na cabeça que existia, eu nem sei se existe ainda, um blog de concurseiros chamado Blog do Mocan.
Não sei se existe ainda, mas na minha época existia. Não conheço. E lá tinha alguns depoimentos de aprovados. E tinha um depoimento de uma moça chamada Narizinho. Deve estar na internet, depoimento da Narizinho, blog do Mocan. E essa Narizinho, ela contava a história dela. E a história dela era justamente relacionada com as pessoas acima da média. Ela era acima da média. E ela começa a história dela falando que ela sempre foi primeiro lugar na faculdade, falava 4 idiomas, se formou na melhor faculdade lá do estado, que eu não me recordo qual era, acho que era Paraná, no estado do Sul. Mas quando ela decidiu estudar para concurso, isso não valeu de nada, porque ela demorou, salvo engano, 9 anos para passar. Ela fez 30 e tantas provas objetivas, 20 provas subjetivas, assim, um monte de prova. E ela deu o depoimento dela falando justamente isso. E que as pessoas esperavam dela mais, porque ela sempre teve facilidade, nunca teve problema. Então, ela se cobrava muito. E isso era um fator limitante, né? Um fator limitador para ela. Porque a nossa mente é um fator limitador. Para o bem e para o mal, né? Pode te limitar ou ela pode te colocar para frente. Então, é interessante falar isso porque nós temos várias histórias que comprovam que essa afirmação é um mito, totalmente errado, né? E você fez a pesquisa aí no teu Instagram e 91% falaram que era um mito, né? Sim. Antes, eu queria comentar. Desculpa, pode falar. Mas se você perguntar para essas... se você conversar com as pessoas, com seus alunos, você vai notar que esses 91% são mentirosos também. Porque, no fundo... As pessoas acreditam nisso, entendeu? Elas sabem que isso é um mito, mas elas acreditam... Elas não sentem que é um mito, né? Isso, exatamente. Pode completar agora. Não, eu vou falar exatamente disso aí que você está falando agora, de como as pessoas... Todo mundo sabe, da boca para fora, todo mundo fala, é um mito, não precisa, mas elas não se comportam assim. As pessoas sempre... Aquela frase, fulano conseguiu, ele é fora da curva. Esse fora da curva é um trem que me irrita muito. Porque, primeiro, o que é fora da curva? Como é que você sabe? Isso. Como é que você sabe? Como é que você sabe, exatamente. Você viu ele estudando? Você não sabe. Às vezes o que o cara fez de fora da curva são os HDC, né? Que o povo fala. Quando a casa está pronta, ninguém vê o que é que o mestre de obra fez, né? Ninguém vê o que é que o sol quente que ficou na cabeça. Só vê a casa bonita pronta. Então, é muito fácil depois você apontar e falar, o Danilo é fora da curva, ele foi aprovado em 8 concursos, ele agora vai ser promotor lá em Goiás, claro. Mas ninguém vê o que você passou para alcançar isso. Qual foi o preço que o Danilo pagou para alcançar essas aprovações, né? Eu falo com meus alunos, todo mundo quer, mas nem todo mundo consegue pagar o preço necessário, né? Porque se fosse fácil, todo mundo era juiz, todo mundo era promotor, todo mundo era defensor, e não é para todo mundo. Não é para todo mundo, mas não é para o mais inteligente. É para aquele que se esforça, que persiste, que batalha, que tem uma cabeça boa e que vai à luta, né? Não adianta que não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Exatamente. É engraçado, o pessoal que está comentando, né? A Lines Marques disse, eu não sinto que é um mito. Olha, você não está sozinha. Não tá sozinha. A maioria, todo mundo fala isso, mas não sente isso de verdade. O Juliano também diz, no pain, no gain. Essa é a grande verdade. Exatamente. Mas vamos em todas as áreas, Sim. né? Em todas as áreas da vida. Tirando Com a certeza. loteria, tirando ganhar na loteria, que tem que... Mas mesmo assim, para ganhar na loteria, você tem que jogar. Tem que apostar. Né? Tem que jogar. Apostar. E geralmente Então, quem joga e ganha não é o primeiro jogo. Não é o primeiro jogo, exatamente. Tem que persistir. Mas assim, antes de... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode continuar. Não, antes de avançar, eu queria falar um trem que você falou, que eu achei que é muito fundamental. Você falou assim, quando você fez a sua segunda faculdade, você estava com outra mentalidade. Essa frase, cara, é isso. Isso sim é o que destaca as pessoas. Gente que tem outra mentalidade, essa sim tá na frente. É desse candidato que você tem medo. Você tem que ter medo, Perfeito. porque ele não vai cair fácil. Ele é o cara que tá levando a sério quando você tá lá na brincadeira ainda. Perfeito. E tem gente que tem essa mentalidade com 20 anos. Né? Exatamente. E tem gente que tem essa mentalidade com 25, 28, 30, né?
Nós temos uma colega, a Lara, né, que eu sou fã incondicional, Todos que é nós. minha amiga pessoal, ela fala, as pessoas acham que eu sou fora da curva, mas eu comecei a estudar, ó, há anos. Ninguém vê os anos que eu estudei. O pessoal só vê que eu fui aprovado na defensoria com 21 anos, 22, entendeu? Mas ela já teve essa consciência do estudo e da necessidade do esforço muito antes, muito antes. Não é porque a inteligência dela, não que ela não seja uma pessoa muito inteligente, ela é. Mas para o concurso, o que faz a diferença e o que fez a diferença para ela foi o estudo. Foi a dedicação desde a faculdade, desde a escola, enfim. Então, quando ela chegou, quando ela se formou, ela já estava pronta. Ela já É estava claro. pronta, né? Então, por isso que eu digo também que a pessoa ela tem que começar o mais cedo possível. O mais cedo possível. Porque senão, daqui a 2, 3 anos, ela vai se arrepender de não ter começado hoje. Isso aí eu acho que tem sim um pessoal, nesse aspecto específico, eu acho que tem sim um pessoal que é fora da curva. Eu tive a honra de conhecer um estagiário lá no tribunal, que o menino, assim, excepcional. Ele é extremamente jovem, o rapaz tem uma dedicação que eu demorei, assim, até quase os 30 anos para conseguir alcançar. Isso é uma pessoa fora da curva. Se ele é inteligente Sim, ou não, sim, realmente, olha, sim. não dá para avaliar. Perfeito, É perfeito. muito complexo avaliar a inteligência global de uma pessoa. Mas isso realmente é um ponto de destaque. E outra Sim. coisa que é o que essa colega aí que você falou, né, do depoimento, disse. Muita gente esperava muito dela. Como isso fez com o rendimento dela? Será que isso não acabou até prejudicando? Então, assim, Provavelmente. ela como uma pessoa que tem uma inteligência absolutamente diferenciada, atestou para todo mundo que isso não é necessário, tampouco suficiente para conseguir. Então, assim, temos uma palavra de autoridade, né, nesse assunto. Temos Perfeito, as duas perfeito. versões. Pessoas Com com certeza. inteligência normal e pessoas com inteligência acima do normal afirmando a mesma coisa. É um mito. É um mito. E É vamos um lá. mito. Mas por que que a gente não sente isso de verdade? Aí agora a gente vai começar a falar de algumas verdades. E algumas delas são um pouquinho doloridas. Então vamos tocar no assunto com As bastante cuidado. verdades geralmente são doloridas, né? É, vamos lá. O nível de inteligência, a gente está falando que você não precisa ser acima do normal para passar. Mas o nível de inteligência, ele não é indiferente. Também não dá para a gente pecar pelo outro lado, achar, portanto, qualquer inteligência é totalmente normal para você conseguir qualquer coisa na vida. Olha, não há nada impossível. Isso aí a gente tem que ter em mente. Mas tem pessoas, assim como tem pessoas que são extremamente inteligentes, uma inteligência totalmente anormal, tem pessoas que têm realmente um déficit. E isso é uma coisa que tem que ser dita, né? Tem gente que, sei lá, por alguma razão, eventualmente uma condição genética ou algum problema de desenvolvimento, essas pessoas têm limitações. E elas, nesse ambiente altamente competitivo de concurso, não dá para a gente se enganar, achar que a gente vive no mundo da Alice, País das Maravilhas, que todo mundo, nessas condições, vai conseguir passar no concurso de procurador da República, de juiz de direito, de Ministério Público. É altamente improvável. Mas, atenção, de quem que eu estou falando? São de pessoas com limitações reais. Eu não estou falando de gente que é desorganizada, que não está conseguindo ir para frente porque está pecando em organização. Eu não estou falando de gente que não está conseguindo ir para frente porque está desanimado. Ou de gente que começou ontem, não conseguiu e está falando, é para quem é acima do normal, ou isso não é para mim. Não, eu também não estou falando daqueles que não têm uma constância. O cara até consegue dar aquele sprint, vai lá, faz aquela loucura no mês antes da prova, mas depois nunca mais pega num livro. Isso que Uma você pessoa falou, dessa. sempre quando eu tenho um primeiro contato com um aluno, eu falo a mesma coisa. Eu falo assim, todo mundo pode ser o que quiser, né? O que quiser. Basta pagar o preço. Salvo se a pessoa tiver um problema cognitivo grave, né? Que Grave. eu já parto do pressuposto que se a pessoa se formou numa faculdade de direito, fez OAB, passou, ela não tem um problema cognitivo. Então, ela pode ser o que quiser. Para isso, ela tem que pagar o preço necessário.
eu quero ser procurador da República, mas eu só quero estudar segunda, quarta e sexta, 1 hora. Meu amigo, Aí, meu você amigo. não vai conseguir, me desculpe, né? Me É. desculpe, você não vai conseguir. Ah, eu quero ser promotor, eu quero ser colega do Danilo lá em Goiás, no próximo concurso do MP Goiás, mas eu só quero estudar de segunda a sexta, 4 horas por dia. Pode ser? Pode, mas vai ser muito difícil ou vai demorar muito tempo, Foi né? exatamente o que eu fiz. Eu quase não estudava de Enfim, fim de semana e porque bem pouco. às vezes meus alunos falam, ah, não, fim de semana é para estudar. E às vezes a pessoa trabalha a semana inteira. Então, o fim de semana, o fim de semana é para descansar, eles falam, né? E eu sei que é cansativo, mas o concurso ele exige isso, né? Ele exige o algo a Existe. mais, ele exige que a pessoa dê algo a mais, porque se fosse fácil todo mundo era e nem todo mundo é. E, Exatamente. e eu digo que assim, pelo menos dos meus alunos, 90% trabalham e estudam, né? 90%. Você não está sozinho. Se você trabalha e estuda, você não está sozinho. Tenho muitos alunos, muitas alunas que são mãe e estudam, né? Eu tenho 2 ou 3 alunas que são mães separadas, divorciadas e que estudam. Então, assim, pare de inventar desculpa, né? Se Claro. você quer isso, se você quer isso, corra atrás. Não deixe a sua mente, esses mitos criarem um fator limitador para você, né? Você tem que correr atrás. Eu tenho um aluno também que essa questão do tempo não é o nosso mito que nós temos que discutir, mas eu tenho um aluno que hoje ele é juiz lá em Santa Catarina e ele só conseguia estudar 1 hora e meia por dia, de segunda a sexta, né? No sábado ele aumentava um pouquinho, porque ele trabalhava em outra comarca, então era o que dava para ele. E ele conseguiu passar. E ele não era acima da média. Ele passou 7 anos tentando. Se ele fosse acima da média, se fosse um gênio, né? Ele já tinha passado há muito tempo. Então, Ou não. é a questão... Ou não, né? Ou não, né? Ou não. A questão realmente é o esforço, é o preço que se paga, é a continuidade, né? É a continuidade. Então, esse mito realmente, a gente tem que desmistificar essa ideia de que você precisa ter uma inteligência acima da média para passar. Olha, eu vou Pode fazer uma complementar. afirmação muito ousada, que na verdade eu não tenho amparo científico nenhum para fazer, mas é uma coisa que eu sinto como concurseiro que fui até 2 meses atrás, 1 mês atrás. Os, os concurseiros que trabalham, que são mães, pais, que têm essas atividades além do concurso, eu tendo a dizer, por experiência própria, que eu não sei o que acontece, não sei se é Deus que está abençoando mais, mas parece que a hora dessas pessoas vale mais do que É pessoas que verdade. eventualmente têm o dia inteiro para não fazer nada, enfim. É verdade. Que pode se É dedicar verdade. exclusivamente. Sem nenhum demérito para quem só estuda. Só estuda. Essa frase é Só horrível, né? entre aspas, né? Só. Porque Só, essas pessoas são muito dedicadas, é, porque eu não consigo fazer isso. Quando eu tirava férias para estudar, eu não conseguia ficar o dia todo estudando. Era além da minha capacidade. Não dava. Eu trabalhava justamente para descansar minha cabeça. Mas eu eu acho que falo, de alguma forma o rendimento melhora. eu também, pode ser, pode ser. Eu falo para meus alunos que estudar para concurso é o pior emprego do mundo. É, É o pior é emprego do ingrato. mundo. É Né? ingrato. E você ainda paga para Então, isso, né? Nem e recebe. você não recebe, né? E você não É. recebe. Você ainda Mas olha paga, só, você ainda paga. exatamente. Agora, É, olha só o que eu estava falando, né? As pessoas que se sentem desprestigiadas por não ter uma inteligência acima da média, lembra, quem tem uma inteligência realmente limitadora para conseguir ir além é tão raro quanto uma pessoa que tem uma inteligência com extraordinária. certeza, com Certamente não é seu certeza. caso. Quer saber como não é seu caso? Você tem CNH? Para fazer CNH, você teve que fazer um teste de QI disfarçado. Você tem um carro, você tem inteligência suficiente para você passar no concurso. Com É certeza. Pronto, basicamente isso. Você sabe dirigir? Você consegue passar no concurso. Não consegue. é, não é falta de inteligência que vai te atrapalhar. E vamos lá, a segunda verdade tem muito o que você acabou de falar. Não use a superdotação dos outros como um álibi. Às vezes a gente fica Se é que elas frustrado. existem, né? Se é que elas Pois é, existem. exatamente. Às vezes você supõe, Uhum. você viu lá teu concorrente, ele passou, tem cara de bebê, você fala, portanto, ele é fora da curva. Às vezes a gente não entende por que a gente se esforça tanto e o esforço não dá
aquela bombada de frutos que a gente queria. Tem muita coisa entre você plantar e colher. Tem uma vida entre uma coisa e outra. É verdade. E assim, às vezes você pegar o sucesso do outro e falar, portanto, ele é fora da curva, você está usando isso como álibi para você dizer que porque você não é, portanto, está justificado. Por que você não conseguiu? Isso, com todo respeito a quem faz isso, eu mesmo já fiz isso algumas vezes, é aquela coisa, a gente fala da boca para fora, mas a gente não sente que isso é um mito. Mas quem está fazendo isso, em última análise, está se vitimizando, está se fazendo coitado. Porque essa inteligência supranormal, ela é um dote genético, cara. Você ganhou na loteria da genética. Você jogar as suas frustrações, jogar a culpa das suas frustrações pessoais para uma coisa que está ao alcance de todos, praticamente, porque outra pessoa tem essas características, assim, com todo o respeito, eu entendo a dor que essas pessoas sintam, mas não é esse o caminho. Não é isso, é um atraso. Vai te atrasar, você perceber onde você está errando e consertar o seu erro. Você ficar justificando, fulano conseguiu porque ele é fora da curva, fulano conseguiu porque ele é diferenciado, tá te fazendo perder o tempo de investigar o que você está errando. Será que é desorganização? Será que é porque eu estou me esforçando menos do que eu consigo? Será que é porque simplesmente eu não estou sendo paciente em aceitar o meu próprio tempo, em alcançar esse projeto com o nível de dedicação que eu me propus a fazer? Essas são as perguntas corretas. Não é saber qual é o QI do fulano, qual é o QI do primeiro lugar, não sei o quê. Isso é perda de tempo. Aliás, a comparação com outro candidato, de uma forma geral, ela é muito mais perda de tempo do que produtivo. Eu vou contar uma experiência minha, que foi a minha primeira prova de defensoria, que foi do Maranhão, que eu fui aprovado na primeira fase, mas não fui na segunda. Mas foi a primeira vez que eu viajei para fazer prova, né? E aí, quando eu cheguei no hotel, tava aquela galera inteira com vadimeco e discutindo. E eu falei, minha nossa senhora, o que é que eu tô fazendo aqui, gente? Eu vim aqui só gastar dinheiro. Essa galera aí deve estar muito mais preparada que eu e tal. Eu acabei de me formar e eu tô aqui fazendo o quê? Resultado, eu passei na primeira fase, entre os 10 primeiros ainda, na primeira fase. E a grande maioria das pessoas que estavam lá não passaram, né? Então, assim, você tem uma percepção errada do seu concorrente também, né? As pessoas têm uma percepção errada. Tem dois lugares que você só encontra pontes de Miranda na vida, né? Que é logo depois que você sai da prova e no aeroporto para você voltar para casa. O pessoal com o caderninho de prova lá de baixo. Todo mundo ponte de Miranda. Não, porque o STJ falou que não sei o quê. Aquelas jurisprudências você nunca ouviu falar. Cara, quase todo mundo ali tá reprovado. É verdade, Deve ter um outro que passa, mas assim, estatisticamente eles estão todos reprovados. E vamos lá, agora é a última verdade que eu tinha para trazer para vocês. Essa eu também fiz uma enquete no meu Instagram, e ao contrário da outra, que 98, 92%, 91, eu acho, por cento das pessoas que responderam acertaram essa pergunta, essa só 5% acertou. Aliás, 11%, acabei de ver de novo, 11% acertou o que eu perguntei. Eu perguntei assim, os testes psicotécnicos, eles avaliam a inteligência do candidato? 89% das pessoas falaram não. Mentira, avalia. Essa é uma das verdades e ela pode ser muito assustadora quando você ouve. Mas calma, não é o que parece. Vamos lá. Alguns testes psicotécnicos, não existe uma única forma de fazer os testes psicotécnicos, né? Eu fiz a prova oral do Ministério Público de Goiás, né? Para fazer a inscrição definitiva, eu tive que passar por um teste psicotécnico. E também fiz para fazer a inscrição definitiva no TJ do Mato Grosso e no MP do Mato Grosso. Nos três, eu fiz 3 testes diferentes. No TJ do Mato Grosso, eu fui avaliado por um psiquiatra. Ele fez uma conversa, perguntou que dia que era, se eu estava orientado, se eu não estava. Perguntas... às vezes ele mudava um pouquinho o rumo da conversa, depois ele voltava para ver se eu estava acompanhando. Perguntas como quando foi a última vez que tomou banho, sabe? Para ver se você é um indivíduo com características psiquiátricas, né? Sem características psiquiátricas desviantes. No MP do Mato Grosso, eu já fiz um teste de personalidade. Me fizeram várias perguntas sobre como eu me comportaria em determinadas situações, para eu julgar uma frase que eu gostava mais do que outra, para eu atribuir uma nota se eu concordava com uma coisa que eu estava lendo ou não, para eles conhecerem
como eu era de personalidade. E no MP de Goiás, eu fiz o meu teste, minha avaliação, o meu psicotécnico, ele envolveu a realização de 5 testes. Esses 5 testes foram um teste palográfico, um teste de matrizes de Viena, um teste de impulsividade, um teste de inteligência geral não verbal e uma bateria de personalidade. Desses 5, 2 testes foram de medir inteligência. Esse teste de matrizes de Viena é um teste de QI. O teste de inteligência geral não verbal também é um teste de QI. Mas aí você pensa, poxa, então precisa ser acima da média para passar? Não, você não pode ter uma inteligência insuficiente para a responsabilidade que o cargo exige. É isso. É isso. Eles não vão te dar classificação. Você não vai pegar primeiro lugar no psicotécnico. Você não vai pegar o último lugar no psicotécnico. Você não vai cair de posições no concurso, nem perdê-las. Você vai ser declarado apto ou inapto para o cargo. Cara, assim, reprovar no teste de inteligência, eu nunca ouvi falar de alguém que tenha acontecido. Já vi gente reprovar, né, eventualmente pela impulsividade, porque fez um palográfico muito ruim. Agora, reprovar em teste de inteligência, sinceramente, eu nunca ouvi falar. Então, assim, qual é a dimensão? Outra coisa, o Sebrasp também utiliza um teste que chama BPR-5. Esse teste BPR-5 é um teste de QI também. É uma das formas que o Sebrasp tem de avaliar os candidatos, mas, como eu disse, não é para te dar ponto. É para dizer se você está apto ou inapto. E, cara, para você estar inapto, você tem que ter um resultado muito desviante daquilo que é esperado para a responsabilidade da carreira. Evidentemente, eles vão avaliar para uma carreira policial, tem que fazer decisões rápidas que eventualmente envolvam um julgamento de uma situação de risco, uma decisão que pode implicar a morte de alguém. Eles vão ter algum tipo de exigência mais pesada para algumas características. Para um cargo de promotor de justiça, essa valoração talvez seja um pouco distinta. Ou para tomar uma posse num cargo que não seja de autoridade, como um cargo, enfim, de serventuário de justiça. Tem outras características. Em todas essas circunstâncias, o que tem que ficar muito claro é que, por mais que exista o teste de inteligência em algumas etapas de alguns concursos, de algumas bancas, não é para ficar com medo disso, achando que você vai reprovar porque você não tem inteligência. Como eu disse, você tem uma CNH praticamente certo que você não vai ter nenhum desafio com isso aí. E mais ainda, não é para você achar que alguém que seja excepcional vai se sair melhor do que todo mundo simplesmente por ter essa característica, excluindo-se o esforço pessoal dela, o nível de dedicação, enfim, o comprometimento, o grau de comprometimento que essa pessoa tem. Então, acho que assim, são essas as 3 verdades que eu acho que tem que ser ditas sobre a inteligência no concurso público. Para se contrapor a esse mito, né? A gente só conhece bem o tamanho do mito se a gente conhece a verdade que circunda ele. Sim, lógico. O nosso tempo já está acabando, né? Quer fazer as considerações finais? Eita. Olha, eu tenho algumas para dizer sim. Não vou tomar mais muito tempo de todos, mas do que a gente discutiu, o que eu acho que assim, tem que ficar muito claro a inteligência, de uma forma geral, por mais que a gente verbalize que não é tão importante assim, a gente não sente isso. A inteligência ela é superestimada. É claro que é uma virtude muito boa. Evidentemente, se eu pudesse escolher ser mais inteligente ou não, é óbvio que eu escolheria ser mais inteligente. Eu acho que essa é uma escolha bastante lógica, não é mesmo? Mas ela não é a maior de todas as virtudes que um concurseiro tem que ter. Poderia elencar uma lista grande de virtudes que ficam na vida da inteligência. Inteligência, para mim, não está nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto lugar. A maior de todas, na minha opinião, é a disciplina. Não existe concurseiro aprovado que não seja disciplinado. Existe concurseiro aprovado que não é superdotado, mas não existe nenhum concurseiro, principalmente desses concursos mais exigentes, que não tenha uma disciplina, uma persistência enorme por trás. Outra característica que eu acho que é talvez a segunda mais importante é a organização. A organização foi onde eu errei. Eu demorei muito para perceber o valor da organização no estudo. E enfim, isso é
eu acho que é fundamental também para um bom desenvolvimento nos concursos. Outras características eu posso citar, inclusive uma característica que você, como defensor e profundo conhecedor das desigualdades sociais no país, que infelizmente é verdade, é ter dinheiro. Concurso ainda, essencialmente, é restrito para uma parcela da população. Ainda tem muito excluído no país. E isso é mais importante que inteligência. Muito mais importante que inteligência. O concurso, ele não é um sprint. Não adianta você conseguir aquele gás. O concurso é um trekking, é um montanhismo. Você tem que levar o negócio devagar, conseguir fazer o devagar justamente para conseguir ir longe. É um clichê, mas é essa a verdade. Não tem atalho em concurso, não tem um talento nato que vai te fazer passar na frente simplesmente porque você nasceu daquele jeito. Ninguém nasce sabendo direito constitucional. A única forma de você ganhar tempo no concurso, na minha opinião, é não perder tempo com desorganização. E aí, para isso, tem 1 milhão de recursos, enfim. O professor, que assim como eu, somos professores do Plenos, né? A gente sabe o valor da organização, de uma boa estratégia de estudo. O concurso é 100% estratégia. Eu acho que é muito mais importante isso do que um talento nato. Então, são essas as considerações que eu tenho, assim, para fechar mesmo, para a gente entender de uma vez por todas que isso é um mito. E não jogar essas frases de forma de fulano é fora da curva, fulano é diferenciado, de forma irresponsável, porque a gente acaba reforçando uma crença limitadora contra nós mesmos. Isso vai atrapalhar. Tudo que a gente está construindo de mito, a gente vai ter que desconstruir depois para conseguir avançar na vida. Então, não repitam mais isso. Essa é uma dica que eu tenho. Perfeito. Já que o tema é inteligência, se eu tiver que falar, porque existem, na minha concepção, vários tipos de inteligência. Então, para o concurso, a inteligência mais importante é a inteligência emocional. Né? A inteligência emocional é a inteligência mais importante para você ser aprovado num concurso público. Porque é a inteligência emocional que te faz ter essa persistência, ter essa disciplina, apanhar pra caramba, né? Porque os concurseiros apanham muito, né? Apanham muito. E é apanhar no domingo e na segunda-feira você tem que levantar para estudar novamente. Então, estudar, a inteligência... pingando lágrima no Vademécum. Exatamente, chorando porque você foi reprovado por 1/10. Então, a inteligência emocional, se eu tiver uma dica para deixar aqui, uma última dica, é a inteligência emocional que vocês têm que trabalhar. Não se preocupem que se vocês fizerem o que o Danilo falou, se vocês tiverem essas características da persistência, da disciplina, né, de saber organizar, a determinação, o estudo organizado, né, estudar de forma correta é o primeiro passo para você melhorar o seu desempenho. Eu conheço inúmeras pessoas que estudaram errado durante anos. Organizou o estudo, deslanchou. E eu não tenho 1, 2, 3 exemplos, não. Eu tenho dezenas, centenas de exemplos. Então, estudem corretamente, não desistam, tenham persistência. Não é fácil, se fosse fácil, todo mundo era, né? Tenham isso na cabeça. E tirem essa ideia louca de que esse cargo público não é para você. Um aluno me mandou domingo a mensagem, coincidentemente, eu acho que não tinha nem sido divulgada essa live. Ela falou assim: professor, às vezes minha cabeça insiste em me dizer que eu não vou conseguir ser juíza, mas eu brigo com ela e eu falo que eu vou conseguir ser. Então, não deixe a sua mente falar que você não vai conseguir ser juíza, promotora, defensora, procuradora, delegado, né? Então, corra atrás, que o universo vai conspirar para tudo funcionar. Faça a sua parte, o universo vai conspirar para que você consiga alcançar seus objetivos. Obrigado para quem assistiu a gente, né? Professor, rapidinho, eu vejo assim, que tem algumas perguntas aqui que a gente acabou não conseguindo responder. O professor Moacir e eu também nos colocamos à disposição, se quiser perguntar também no chat do Instagram, enfim, fica à vontade. Mas realmente o tema e o tempo é limitado, né? É limitado, então... porque eu acho que o Instagram só deixa a gente ficar 1 hora e eu acho que tem uma live depois.
Então, eu fico à disposição para quem quiser, pode mandar mensagem no meu Instagram, professor Danilo também, Com né? certeza. Acho que o Ouse tem lá no perfil do Ouse os nossos perfis. Quem quiser mandar mensagem, pode mandar, fica à disposição. Muito obrigado, Danilo. Muito, 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 muito obrigado. Foi um prazerzão te conhecer, né? A gente se Foi um conheceu essa prazer. semana. Parabéns pelas aprovações, que você seja tenha uma carreira brilhante aí como promotor de justiça, né? E bem-vindo ao Ouse, estamos também à Muito obrigado. disposição, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Um abraço para você, um abraço para todos que assistiram. E, enfim, de novo, estamos à disposição. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.